Vinícius, fala, Vinícius, bom dia, você está conseguindo me ouvir bem? Claro, Tudo Miriam, certo? bom dia. Você está conseguindo ouvir também? Consigo te ouvir. Pelo que eu vi, o pessoal também está conseguindo te ouvir aí no chat. Show. É um prazer para a gente te receber, viu? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tive a oportunidade de falar com você no domingo, lá no Upside, né? Sim, Foi muito isso. legal poder te ouvir também. E agora, com esse privilégio aí de receber você aqui no Security Day. Então, fica à Então, vontade, pode se apresentar, falar um pouquinho da Hackend aí para a gente e a gente vai tocando. o privilégio é meu. É legal, a gente realmente se conheceu domingo no Upsize, né? Também um domingo bem bacana. E agora que nós juntos nessa super live da Start. A Start, eu tenho um ponto bem bacana para falar da Start, que é a primeira vez que eu fui num evento presencial da Start e eu não conhecia a equipe da Start, né? Mas tem um fator que eu achei que me chamou muita atenção. É uma equipe jovem, muito apaixonada e que realmente está espalhando cibersegurança para o mundo independente aí, principalmente olhando para o mercado muito desassistido, que é as pequenas e médias empresas. E então me chamou muita atenção essa paixão, vontade, que às vezes a cibersegurança sempre ficou, né, ligada aos grandes bancos, às grandes fabricantes. Então a Start pegou uma nova linha que eu realmente sou fã e tenho certeza aí que já está transformando e ajudando a melhorar a cibersegurança aí do Brasil. Show demais. A gente fica feliz de receber esse feedback, porque é algo importante para a gente, né? Saber que também a gente está conseguindo transmitir, né, essa mensagem, que é algo muito forte dentro da Start, e levar, né, segurança para pequenas e médias empresas e também fazer essa evangelização do mercado, né? Que eu acho que é algo fundamental quando a gente fala de segurança, né? Não só focar nas tecnologias, na parte técnica, mas também lembrar dos usuários, das pessoas, né? A gente constrói dessa forma. Então, vou contextualizar um pouquinho a galera sobre o tema, né, da nossa conversa, e aí a gente já parte para as perguntas, né? Porque como a gente deu uma atrasadinha aí para a gente não perder muito tempo. Galera, nossa conversa aqui é sobre conscientização de pessoas e continuidade de negócios, né? Como transformar os usuários em aliados da segurança. A continuidade de negócios, a gente sabe que é um processo, né, que envolve pessoas, que envolve tecnologias, questões técnicas, focando aí principalmente num cenário pós-desastre, né? A continuidade de negócio ela tem esse objetivo de uma tomada de ação rápida mediante um desastre de segurança. Mas a gente sabe também que não é só pós-desastre, envolve prevenção, mitigação, então é um processo bem abrangente. Só que uma coisa, por que a gente levanta esse tema aqui hoje? Uma coisa que, pelo menos eu observo, não sei qual percepção que você tem, Vinícius, quanto a isso, é que quando a gente fala dessa questão de continuidade, de prevenção, de mitigação, foca-se muito na questão da tecnologia, na parte técnica, nos processos, mas parece que o usuário ele fica meio que ali de escanteio, né? Ele fica sempre em segundo plano. Nunca se pensa de forma estratégica na pessoa que está por trás ali da tela do computador, seja ele um colaborador, seja um usuário que tem um outro acesso. Parece que é um elo meio esquecido. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente fala que é importante, a gente meio que subjuga, né? Fala, nossa, o usuário é sinônimo de problema, né? O usuário, a gente sabe que é porta de entrada para invasão, para ataque, mas, infelizmente, é perceptível que não está funcionando nessa abordagem, né? Vem se falando há muito tempo que o usuário é o elo mais fraco, que as pessoas são um grande problema da segurança, mas essa abordagem, né, não está funcionando, porque passa-se o tempo e nada muda. O usuário continua sendo um alvo muito utilizado, sendo um vetor de ataque muito forte. E o que as empresas estão fazendo para mudar isso? Então, a nossa conversa aqui hoje é justamente com esse objetivo, da gente pensar um pouquinho diferente, talvez começar a virar a chave nessa visão que a gente tem, seja o profissional, né, a pessoa técnica que já trabalha na área, seja alguém que está assistindo essa live que se interessa pelo tema de segurança,
para a gente conseguir virar essa chave de ver o usuário não como o vetor de problema para a empresa, mas tentar enxergar ele como uma peça estratégica dentro da segurança. Isso é possível, mas para isso a gente precisa dar alguns passos. Então, a nossa conversa aqui tem esse objetivo hoje, só para vocês ficarem contextualizados, viu, galera? O pessoal está avisando aqui que já bateu 100, então, só para avisar, aí o pessoal está até comemorando aqui que nós teremos certificados, certificado de participação. Acalmem o coração, fiquem felizes aí, porque a gente vai conseguir fazer esse certificado para vocês. Podem ficar tranquilos, mas continuem aqui na live, galera. Continuem acompanhando a gente aqui. Beleza. Já a gente coloca na tela aí o QR Code para vocês acessarem o formulário e poderem fazer a emissão do certificado para a gente fazer mais tarde. E aí, Vinícius, acho que agora, com essa contextualização, a gente pode ir mesmo para as perguntas, né, para a gente caminhar dentro do nosso tema aqui com um pouquinho mais de tranquilidade. E aí eu vou para a primeira pergunta, que é o seguinte: normalmente existe uma certa confusão. Quando a gente fala de conscientização de usuários, conscientização de pessoas, talvez, né, eu sei que tem muitos profissionais nos acompanhando aqui, mas talvez nem todo mundo está realmente familiarizado com esses termos, né? Talvez haja uma confusão sobre o que é mesmo conscientização de pessoas, se é um treinamento, conscientizar pessoas sobre segurança é você ir lá, dar um treinamento na empresa e acabou. Então, o que seria essa questão da conscientização de pessoas e do treinamento, né? E como que nós podemos fazer essas duas coisas caminharem junto? Qual seria, na sua visão, a melhor estratégia quando se trata desse assunto? Eu acho que, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente tem uma das palestras nossas, nós falamos dos 3 grandes erros, né, dos programas de conscientização, mas o primeiro é exatamente essa confusão sobre treinamento e conscientização. Se a gente não tem a clareza do qual que é o objetivo de cada um, a gente já começa errado, né, o programa de conscientização. Então, muita gente começa pensando que é treinamento e faz uma abordagem de treinamento. Então, vamos aqui pontuar, né? O que é treinamento? Você treina algo que você quer profissionalmente aprender, melhorar uma habilidade específica. Então, geralmente é algo que é da sua própria área. Então, se eu sou de marketing, eu preciso, sei lá, vou desenvolver marketing para inglês, eu vou fazer um treinamento de inglês. Então, você tem um curso mesmo, onde você vai aprender uma nova habilidade, um novo conceito. Então, você não sabe, você aprende aquilo. Então, é um treinamento que está ligado para você melhorar algo que é do seu dia a dia, o que você se importa com aquilo, tá? A conscientização é totalmente diferente. Geralmente não é o que você é do seu dia a dia. É algo que você precisa porque está ligado à saúde, está ligado à ética, está ligado à sua segurança no trânsito, à sua segurança no trabalho. Então, não é algo que você quer. Então, geralmente vem, né, de fora, por forças da natureza, né, por obrigatoriedade, por aí vai. E dessa forma já, poxa, né, já é um desafio grande. Então, ó, não foi a pessoa que se inscreveu aqui no meu programa de conscientização. Foi eu que mostrei para ela que é importante para melhorar aqui a nossa cultura da empresa de forma geral. Sabendo disso, né, então essa é a primeira premissa. Aí a conscientização também, você não... É muito diferente do treinamento, você realmente se assume que aquela pessoa não sabe aquilo, né? Então a pessoa realmente não sabe, quer aprender. A conscientização, geralmente, ela sabe. Tá? No programa de conscientização, sempre uso o exemplo aqui do nosso Maio Amarelo, Novembro Azul, Outubro Rosa e por aí vai. Geralmente as pessoas sabem que daquele que existe, né, o exame no caso do Novembro Azul, do câncer de próstata, no Outubro Rosa, né, câncer de mama, ele sabe disso, que tem que fazer o exame, ele sabe, mas ele faz, né? Aí é um outro obstáculo gigantesco, né? Código de trânsito nosso, a gente sabe de diversas regras, mas a gente pratica aquilo, a gente coloca aquilo. Então, essa é a grande diferença. Já primeiro, como falou, que não é do seu dia a dia, e a segunda é que não é necessariamente ensinar algo, mas assim fazer com que aquela pessoa pratique aquela ação que você está colocando no seu programa de conscientização.
Então, fica aqui essa diferença de pontuação, tá? Já um treinamento, o objetivo, você não precisa colocar em prática, você pode treinar, aprender o inglês, nunca ter que usar o inglês, mas você aprendeu aquela habilidade, ou aprender um conceito novo, eu não sabia um fato histórico, um fato, né, e eu sei, mas e aí, você vai ler um livro cheio de conceitos, você colocou em prática? Não, mas não preciso colocar em prática. A conscientização não tem como, você tem que colocar em prática, tá? Muito bom. A conscientização é justamente esse foco, né, de tornar aquilo comum para que a pessoa cada vez mais consiga, né, se familiarizar com aquilo, né, aquilo se torne mais fácil, né, entre aspas, ali para a pessoa, mais do dia a dia dela, né? Porque muitas vezes a gente vê que não é o que, por exemplo, como você falou, né, no treinamento. Passa-se lá um treinamento durante um tempo, a pessoa vê, acabou, né? Depois aquilo, ela não sabe como aquilo realmente vai ter um impacto no dia a dia dela, como aplicar aquilo não traz uma mudança mesmo comportamental, que eu acho que quando a gente fala de segurança, né, para pessoas, né, focado no comportamento, tem que ter uma mudança, né, para a prática da pessoa. Se não tem, fica realmente difícil. Isso é legal, né, pontuar essa diferença que você citou, Miriam. No treinamento, se a pessoa chegar no final do treinamento, ela responder 90%, 80% corretas questões, ela aprendeu, ela entendeu o significado, ponto. Na conscientização, não significa nada essa estatística, tá? Porque o seu objetivo é mudar o comportamento. Se você não tiver o KPI, né, o indicador-chave, que teve mudança de comportamento, você não consegue medir o sucesso do seu programa de conscientização. Então, aqui é um erro clássico, né? Das maioria dos programas, ele não mede mudança de comportamento. Logo, ele não sabe se foi bem sucedido ou não o seu programa de conscientização, tá? Boa. Já aproveitando que você falou isso, acho que a segunda pergunta ela já entra um pouquinho mais dentro aí até do que você citou, né? Já que a conscientização tem essa diferença, quais seriam, né, os tópicos que você considera que são assim essenciais para serem abordados nesse processo, né, de conscientização de pessoas? Isso aqui não pode faltar. Você diz os temas de conscientização e cibersegurança? Isso, os temas, né, que você considera que são mais relevantes que para a gente conseguir fazer essa construção assim dentro da conscientização de pessoas. O primeiro é ensinar a anatomia do golpe, por que ele existe, né, desde a sua construção histórica e como que age os cybercriminosos, tá? Que a gente então explica como funciona a engenharia social. Porque explicando isso, né, todos os golpes são derivados dessa metodologia, né? E claro que o golpe ele vai variar, ele vai ficar mais tecnológico, como hoje o mais tecnológico dos golpes com engenharia social é o da deepfake, que você clona o próprio vídeo, né? Como foi o caso do prefeito de Kiev, que ele participou de uma live entre prefeitos lá da Europa, e não era ele, né? Ele estava na live. Por exemplo, você, Miriam, certeza, outra pessoa no seu lugar aí, não, né? Tá. E mas, agora, hein? Será? Mas foi exatamente assim, ele participando e não era ele, tá? Então ficou mais sofisticado, então você tem que saber também de todas as tecnologias possíveis que podem ser usadas na engenharia social. No caso do prefeito de Kiev, quem tiver curiosidade, durante essa live ele estava pedindo para os homens acima de 18 anos que estavam nos países vizinhos da Europa, para ali os prefeitos mandarem de volta para lutar para a guerra, e não era o prefeito de Kiev. E então foi bem polêmico. Mas agora você imagine quanto isso demorou uns 15, 20 minutos para perceberem que não era ele. Agora você imagine o quanto que isso vai evoluindo a ficar mais tecnológico e quanto vai ser difícil a gente identificar, né, golpes de engenharia social. Então, esse é o primeiro, falar das anatomia dos golpes e falar dos principais vetores, né? Então, o vetor que a gente tem um vetor por e-mail para você receber esse golpe, o vetor por WhatsApp, por SMS, por ligação, e quais tipos de conteúdo, abordagem geralmente está nesses vetores, né? Então, tem o senso de urgência, tem ganhos financeiros, tem coleta de dados, tem passando medo, né? Por exemplo, olha, tem um débito, alguém fez um débito na sua conta de 10 mil reais, acesse aqui para ver se foi você, não foi você mesmo. Aí você, nossa, meu Deus do céu, o que aconteceu? Né? Você dá um clique ali. Então, esses tipos de temas para ensinar como agem os cybercriminosos e quais os principais vetores
de ataque são os principais. Porque, como eu falei, se a pessoa não sabe que ela pode receber um vídeo de um familiar, de um amigo dela, e aquele vídeo ser mentira, logo, eu não sei, né, se aquilo é um golpe ou não, porque na minha cabeça, se é vídeo de alguém falando, eu tenho certeza que é aquela pessoa. Hoje não mais, tá? É importante ensinar todos os vetores possíveis que pode acontecer uma engenharia social. Tá? Boa. Eu acho que, não sei se você ia pontuar mais alguma outra coisa que você considera importante, mas só aproveitando que você falou isso, eu acho que é fundamental também essa primícia da gente lembrar que o usuário ele não é uma pessoa que tem o conhecimento, né? Assim, que tem o mesmo conhecimento que uma pessoa que é profissional, que é técnico, que está lidando com essas ameaças, com a tecnologia em si, vai ter. Então, você deu o exemplo aí do deepfake, mas até mesmo as mensagens phishing por SMS, né, golpes no WhatsApp, a gente vê, talvez você que, para todo mundo que é da área aqui, que está vendo, bate o olho e fala, nossa, isso aqui é tão óbvio, né? Tá tão na cara que isso aqui é um golpe, mas às vezes uma pessoa que está ali vivendo o dia a dia dela não tem esse tato, porque não é algo que faz parte da vida comum dela. E eu creio que ter esse tato também e essa percepção é importante para tornar o processo cada vez mais prático, né? Mais real, assim, para o usuário, né? A Vanessa Veit falou aqui no chat, eu vi aqui agora, que a conscientização é trazer conhecimento para mudar o mindset da pessoa, né? A mentalidade, mais do que só passar um conhecimento teórico, né? E eu creio que seja por aí, né, Vinícius? Mas se você não adianta se você não tiver um sistema que faça ela praticar esses hábitos, tá? Então, infelizmente, não é só mudar a sua forma de pensar, porque, não, beleza, eu mudei, eu acredito. Mas como se trata de hábitos, então vou dar o exemplo do cinto de segurança do carro, que a gente hoje faz já com hábito, né? Você mesmo citou, né, Miriam, para fazer da forma mais natural possível. Não adianta, nossa, eu sei que é importante, mas esqueci, né? Esqueci do cinto de segurança, porque ela não tem o hábito ainda. Então, a conscientização, ela é você ter um mecanismo, metodologias que transformem em hábitos, que é, né, que a gente vai falar mais para frente, que é hoje a metodologia que mais funciona para isso, que é a gamificação. Muito bom. Aí a gente parte para a próxima pergunta, porque dentro disso que você falou, eu acredito que é importante, então, a gente pensar como seria possível, né, tornar a segurança cibernética um assunto mais atrativo para o usuário e para o colaborador. Nós percebemos que existe essa distância, né? Hoje em dia, eu acredito que o cenário está um pouco melhor, porque nos últimos anos a gente percebeu a segurança como um todo tomando uma notoriedade, né? A mídia falando golpes, ataques, olha, aconteceu isso e aquilo, as pessoas estão tendo um pouquinho mais de percepção de que existe a segurança, é algo importante, mas eu creio que ainda é algo distante do dia a dia de uma pessoa que não está inserida ali. Na sua visão, Vinícius, dentro da sua experiência com a HackRange, qual seria, assim, os melhores caminhos para a gente sair de uma coisa tão distante e conseguir fazer essa aproximação, assim, para o usuário, para o colaborador? O usuário, como a gente falou no começo, a conscientização não é do interesse dele. Então, ele geralmente é alguém que vai abordar e vai fazer, né, a motivação e mostrar a importância para a vida pessoal dele, profissional dele daquele tema. E aí você pode fazer tem diversos mecanismos, né? Um deles é palestra, um deles é dar um curso de 1 hora obrigatório, né? Todo com cartilhas, tá? Fazer algumas ações presenciais, enfim, tem diversas metodologias. Entretanto, a gente viu, né, até foi o motivo da existência do Hacker Rangers, nenhuma delas funcionava. Então, ele saía da palestra e aí voltava ao seu dia a dia, ou ele já vinha empurrado, porque a palestra tem um horário, né, específico para começar e terminar, que a empresa impõe, e então ele acabava indo e ali nem prestando nem atenção na palestra. E o discurso obrigatório, ele quer fazer o quanto antes, mais rápido possível, né? Aquele discurso de compliance, vai, termina. Às vezes, aí o pessoal chega o absurdo de criarem, né, aquelas travas de ele poder passar para a próxima tela, ele tinha que ficar no mínimo 3 minutos, né, em cada tela. E aí o cara ia tomar um café e voltava para passar para a próxima tela. Então, nunca se fez um programa de conscientização centrado no usuário, tá? Então, para tornar mais, só como você falou, Miriam, né? Então, poxa, a gente tem que deixar atrativo para o cara. Então vamos falar quem participar aqui vai ganhar, participar de um sorteio aqui de um
sei lá, né, um livro, notebook, que seja. Gente, isso daí não, você está enganando você mesmo, né? Ele não está indo pelo programa de conscientização, ele está indo pelo prêmio no final, né? E a gamificação, ela faz exatamente o que você falou, ela torna isso muito mais importante para o usuário, porque você vai pegar todos os elementos de jogos e colocar num contexto não jogo, num contexto burocrático, ranking, fatos, patentes, regulamento, onde ele vai ter oportunidade de mostrar que ele está engajado com aquele programa da companhia, mostrar que ele está ajudando os colegas dele, está ajudando a comunidade dele, a mãe, o pai, né, toda a família dele, e melhorando a cibersegurança. Ele vai estar lá vendo o ranking, a posição dele, quanto mais ele ajuda, mais ele colabora, baseado aí, né, em rodadas semanais, depois final de temporada. E então você pegou, e o pano de fundo, que é a conscientização de cibersegurança, é só o pano de fundo para ele, né? Mas a experiência do game, do jogo, do reconhecimento, depois ele poder ser publicizado nas redes sociais, nas redes corporativas, como o melhor do mês, ele ganha troféu para exibir na mesa de estação de trabalho dele. Então vai fazer isso aí. Você vai reconhecer o usuário, quanto mais ele acerta, mais ele colabora com o seu programa de conscientização. Então, você traz ele, tira ele do pano de fundo, né, da reatividade, que sempre foi feito dessa forma, e ele agora tem a proatividade, ele é o agente ativo do seu programa de conscientização. Então, é assim que nós acreditamos, é assim que a gente vê dando resultado, porque assim a gente tem KPI de mudança de comportamento, então é a forma mais atrativa de pegar um assunto não tão, né, popular e deixar ele mais popular e sair da palestra, a palestra é curso obrigatório. Tá? Boa. É como a proposta que a gente está fazendo aqui com essa entrevista é justamente essa, com essa conversa, né? De tornar o usuário, como a gente pode pensar para tornar o usuário um elo estratégico, né? Para que isso aconteça, você tem que dar autonomia, como você falou, né? Torna-se o assunto acessível, passa a ser algo mais comum para a pessoa, e aí ela deixa de ser algo de pano de fundo, uma ação reativa, e passa a ser uma coisa mais natural. Ela se torna tem um pouco mais de autonomia e liberdade, né, para fazer, entender, poxa, que bacana, eu estou conseguindo entender a importância disso aqui, porque isso faz parte do meu dia a dia, da minha empresa, não só da minha empresa, mas da minha vida privada também, e eu estou colaborando para que a segurança continue, né, caminhando, para que a empresa fique segura. Então, acho que trazer isso dessa forma como você falou é fundamental. E aí, Vinícius, a gente partindo para uma próxima pergunta aqui, porque eu coloquei essa questão da continuidade no tema, né? A gente trouxe esse assunto para o debate aqui, para a conversa, porque a gente acredita que é fundamental que as empresas tenham, né? Pensem nessa questão da continuidade. Mas a verdade é que, como eu falei lá na introdução, a continuidade de negócios é um tópico que envolve processos e envolve pessoas, né? Então, assim, na sua opinião, o que os profissionais, e agora focando um pouquinho mais no nosso público, né, profissional aqui, que é um foco da Start também, o que os profissionais que são responsáveis pela segurança, seja dentro de uma equipe de segurança de uma empresa, ou mesmo o MSP, como já foi falado aqui, o empreendedor, o que eles podem fazer para mostrar que a conscientização de pessoas é um elo fundamental dentro desse cenário de continuidade, né? Olha, a empresa precisa da continuidade, né? Ela precisa dessas ações, dessa estratégia, mas sem a conscientização não dá. Então, assim, para você, o que o profissional ele pode fazer para colaborar, para trazer esse elo entre, olha, conscientiza a empresa, né? Vamos dizer assim, a diretoria, não tem como a gente fazer isso aqui sem desconsiderar a conscientização. E faz essa ponte, né? Olha que pergunta interessante, que a gente fala para todos os nossos clientes aqui. Todo mundo tem antivírus e firewall, e vocês falam, pelo amor de Deus, não desligue nem por, né? Aqui no antivírus, geralmente, ele tem uma opção, desligar por 1 minuto, né? Pausar por, né? 1 hora, né? Você já fica, caramba, 1 hora sem antivírus, 1 hora sem firewall, e tá já no entendimento nosso a importância de dar o tempo inteiro, né? Protegido por essas tecnologias. Com conscientização de pessoas em cibersegurança, eu só diria que é 10 vezes no mínimo mais importante. Primeiro, que quem quiser também pesquisar no PurpleSec, tá? Que
tem diversas estatísticas reunidas, 98% de todo incidente em segurança da informação depende do clique do usuário final. Então, se a gente for, né, minimamente sã aqui, caramba, peraí, eu preciso ter uma camada de defesa no usuário. E essa camada de defesa tem que estar o tempo inteiro ligada. E então tem que ter um programa de conscientização ao longo do ano. E aí a SANS, tá, que é também um instituto que promove diversas boas práticas de framework em cibersegurança, até classificou, né, as maturidades, que vai do nível 1 ao 5, nos seus programas de cibersegurança. O nível 5, justamente, ele tem o nome de continuidade, tá? De métricas robustas. Na verdade, o nível 4, né, sustentação a longo prazo, e o nível 5, métricas robustas. Que é justamente que para você, pelo amor de Deus, não faça, né, a besteira de fazer um dia, uma semana de conscientização e depois só voltar o outro ano ou fazer atualizações ad hoc, né, que você manda um aviso ou outro. Então, nós aqui mesmo da Hacker Rangers, tá, para o profissional, nós temos aqui um produto que funciona quase como antivírus, que ele fica rodando o programa de conscientização de forma automática ao longo do ano, tá? Então, ele solta toda semana uma nova rodada, né, de desafios, de temas. Aí, esse tema, vamos falar de Pix. Próxima semana saem temas de golpes relacionados à rede social, depois golpes relacionados ao WhatsApp. Então, toda semana, de forma de nano-learning, né, que a gente são vídeos curtos animados, narrados e legendados, e com os desafios dos quizzes, dos rankings. Então, ele está o tempo inteiro sendo conscientizado. E, claro, vocês, né, como gestores, como influenciadores, como advisors dentro da empresa, tem que passar essa mensagem, tá? Não adianta, tem toda a tecnologia, por mais que a tecnologia, né, passe alguma coisa, ainda depende do clique do usuário final. Então, essa mensagem tem que ser fortíssima, senão eu sempre mando o cliente, o prestador, o advisor, né, falar se o cliente, né, se o dono não quer, então assina aqui a sua carta de risco, você está assumindo que não está conscientizando o seu usuário de forma correta. Então, orientar, colocar as melhores ferramentas, as melhores práticas, é o papel dos profissionais de cibersegurança com as empresas. Claro que nós temos uma legislação, né? Também tem esse lance. A LGPD, gente, uma das coisas mais engraçadas que ela cita diversos pontos de forma genérica sobre segurança da informação, mas um apenas é específico, que está no artigo 42, no artigo 41, desculpa, no parágrafo 2, inciso 3, tá? Tá falando, olha, o encarregado, ele tem que orientar seus funcionários e contratados em relação às boas práticas de dados pessoais. Então, ele está escrito, né, que é umas poucas coisas explícitas sobre a conscientização. Então, assim, além, claro, né, não deveria ser só por compliance, igual o Cinto de Segurança tem a lei, é o nosso Código, né, Nacional de 97 de Trânsito, mas deveria, por questão aí de sobrevivência vital da empresa, que os advisors de cibersegurança mostrem a importância de fazer ao longo do ano, de forma, o seu programa de conscientização. Tá? Boa. Por aí. A gente tem uma última pergunta, mas antes, eu acho que é válido a gente ler. O pessoal está mandando algumas coisinhas no chat aqui, a gente dá uma olhadinha. O Alexandre, ele fez uma pergunta, eu vou tocar essa para você responder aí. Ele fez uma pontuação interessante. Sim, existe a segurança, mas continuamos sendo vigiados. Como tornar isso um assunto normal? Na sua opinião, o que a gente poderia fazer? Eu creio que conteúdos como esse que a gente está promovendo e como a gente tem visto, né, que outras empresas têm feito também, é um passo para a gente ajudar nessa conscientização, mas eu creio que tem outras coisas que podem ser feitas. Qual a sua visão sobre esse assunto, Vinícius? Eu só não entendi a preocupação dele, que ele queria privacidade, não queria ser vigiado, é isso? Sim, existe segurança, ele está concordando, né? Mas continuamos sendo vigiados, nós ainda estamos sendo vigiados, né? Como tornar isso um assunto normal, assim, na sua opinião? Não, mas é que a questão de segurança e privacidade dentro de uma empresa, você tem que ter, claro, né, respeitar as regras de segurança da empresa que está lidando com dados sigilosos e dados de clientes, né? E tem que dar transparência para isso. A LGPD é isso, você tem que falar tudo que você faz com o dado da pessoa, você não pode ter sigilo, né? E aí sempre tem aquela, assim, se a pessoa quer entender a diferença a importância, né, com relação à privacidade e segurança,
você é revistado para entrar no avião. Você fala assim, ó, eu não vou te revistar, mas logo eu não vou revistar ninguém que entra no avião. Você entraria naquele avião? Né? Poxa, não. Então eu prefiro ser revistado para entrar no avião, porque isso tem relação com a minha própria segurança. Então, poxa, tá ok eu ser revistado, né? Então é para a gente sempre pensar, né, que quando a gente tem questão de auditoria aberta, é para que nós possamos também, nós mesmos, ter mais segurança naquele ambiente que nós trabalhamos, que a gente vai usufruir daquelas tecnologias, tá? Boa. E eu acho que, assim, eu não sei se você tem essa percepção, Vinícius, mas eu tenho uma impressão de que cada vez mais, por mais que sempre vai existir uma diferença clara, né, do conhecimento técnico mesmo, aquilo que é feito pelo profissional e o usuário, mas pelo menos eu tenho percebido um movimento de expansão, né, do assunto. As pessoas estão conseguindo ter acesso a esse assunto de uma forma diferente do que era antigamente. Hoje em dia você tem mais um movimento de conteúdos sendo produzidos, de pessoas falando sobre o tema. Então, assim, claro, isso ainda a gente ainda tem um longo caminho para percorrer até que todo usuário, né, um usuário comum, um colaborador, tenha realmente essa consciência. Mas eu acredito que agora, mais do que nunca, a gente está num cenário onde isso tem se tornado possível. A gente consegue enxergar um movimento para isso, algo que não era visto antes, né? A própria LGPD trouxe também esse avanço aí. A gente vai falar de LGPD hoje aqui no evento, né? Então, vocês fiquem ligados aí para mandar essas perguntas sobre privacidade também, mas eu creio que a gente está num momento, assim, bem bacana em relação a isso, diferente do que era alguns anos atrás. Não sei se você também tem essa percepção. Não, com certeza se iniciou, ainda é um cisco no oceano que tem ainda para ser, ainda a gente atingir uma maturidade melhor, mas iniciou-se, tá? Então, legal, iniciou-se. As empresas estão construindo a área de segurança da informação delas, a maioria delas nos últimos 2 anos, então iniciou-se o movimento, mas precisamos aí da start, de todos aí os consultores de segurança, os empreendedores, para divulgar, porque cibersegurança é questão hoje de quando você abre uma empresa, tem que colocar lá, olha, eu preciso tomar porque ela nasce digital, né? Toda empresa hoje nasce com um pedacinho digital. Eu não consigo ver uma empresa sem nada digital, né? Assim, eu sou totalmente offline. Logo, tem que ter cibersegurança por questão de legislação. Geralmente você vai coletar dados de clientes, logo já está aí, né? Embaixo da LGPD, então tem cada vez mais, né, as pessoas entendendo a importância estratégica para realmente competir no mercado digital. Então, sim, concordo, Miriam, mais ainda, né, precisamos muito mesmo de pessoas falando sobre isso. Boa. Muito bom. Eu creio que é por aí mesmo. E aí, agora a gente pode ir para a nossa última pergunta, para a gente já caminhar para o fim, né? Da nossa conversa aqui, que eu desde já agradeço, Vinícius. Está sendo muito legal trocar essa ideia aí com você. Já que a gente já falou aqui dessa questão de movimentação, que a gente tem testemunhado, mas ainda falta muita coisa. Na sua perspectiva, existe alguns passos que quem está escutando a gente aqui, seja um empreendedor, um profissional de segurança, ou mesmo um gestor, né? A pessoa não é de segurança exatamente, mas ela é responsável por uma empresa, está ali, né, cuidando de uma empresa, passos que podem ser dados ainda esse ano no sentido de conscientização. Você acha que a gente está aí para o final do ano já, né? Temos um mês praticamente para finalizar o ano. Na sua opinião, você acha que tem alguma coisa que pode ser feita ainda em 2022 e enxergando o mercado, principalmente o mercado brasileiro, né? Você acha que essa questão da conscientização, o movimento, a tendência é cada vez mais se fortalecer, ou a gente ainda está muito longe de conseguir alcançar assim, um fortalecimento desse assunto dentro do mercado? Não, com certeza, a tendência, tem um estudo que prevê que de todas as frentes, né, as torres de cibersegurança, dados, sistemas, né, a área de people, né, pessoas, é a que tem a maior lacuna ainda. Então, então, o que o estudo mostra? Então, por exemplo, se R$100 foi destinado de uma empresa para investir em cibersegurança, ele investe R$2 em pessoas, né? Então é a menos
aí com a atenção na área. E esse estudo prevê que isso aumente aí para mais de 10%, tá? E dessa importância das áreas. Esse mesmo estudo chega falando que em 2014 o mundo se gastava com $1 bilhão com conscientização de pessoas, em 2027 vai ser 10 bilhões, tá? Então, sim, então com certeza a pessoa percebeu isso e tá investindo cada vez mais nisso. E falando sobre 2022, sempre brinca, né, com algumas empresas. Ah, não, eu só vou agora mexer com isso em 2023. Então, desligue seu Fire e seu antivírus agora também. Porque se você se assume que vai poder ficar sem conscientizar para o seu pessoal e para Black Friday, para Natal, para Ano Novo, por todos os golpes que surgiram no meio do caminho para funcionário novo que entra na empresa, tá? Desligue seu Firewall, tá? Então, a conscientização tem que ser feita o quanto antes, como você também tem a mesma senso de urgência para ligar um antivírus, não deixar um usuário... A gente fala assim, cara, você deixa o usuário usar um sistema sem ter um antivírus? Não deveria deixá-lo utilizar sem ter um programa ele passado por um programa de conscientização. Você deixa o seu antivírus sem atualizar? Não deixa. Então, você tem que manter seu usuário atualizado. Então, quanto antes iniciar um programa de conscientização, você pode, como eu falei, iniciar de forma automática, né? Como eu falei, o próprio Hacker Rangers tem um programa de conscientização automática, de forma simples, rápida, né? Quase um plug and play, mas tem que iniciar o quanto antes, tá? Então, é só querer mesmo, tá bom? Show. Vinícius, o pessoal está mandando as coisas no chat e agradecendo. E eu já deixo aqui o agradecimento, o Casaved colocou aí, parabéns aos envolvidos, o evento colocaram palestrantes muito bom. Com certeza, né? O Vinícius é uma referência aí para a gente também nesse mercado, e a gente fica muito feliz de poder receber você, Vinícius. Muito obrigado mesmo pela sua contribuição, por somar com a gente, né, nesse movimento aí, nessa proposta de fazer um dia completo de conteúdos sobre segurança, sobre conscientização, sobre os profissionais também, o mercado. Para a gente é uma alegria poder contar com a colaboração da Hack Rangers também. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí algum contato, falasse, né, um pouquinho. A gente está com um tempinho reduzido aí, mas só para a gente fechar o tempo aqui. Não, claro, Miriam. Bom, obrigado pela start. Vi a agenda aqui da Super Live, está realmente muito completa, né, com temas super importantes. Então, que iniciativa aí realmente linda para a comunidade. E algumas dicas para vocês rápidas, tá? Para você passar para a comunidade de vocês, amigos, vocês mesmos, no nosso Instagram, tá? Que é @HackerRangers, a gente tem todo dia dicas para o dia a dia de cibersegurança. Então, é uma forma legal de começar a espalhar o conhecimento para a comunidade, né? O pessoal segue tanto artista, né, jogador de futebol, então uma forma leve de conscientizar, às vezes é seguir, né, quando a gente quer aprender alguma coisa, se conscientizar alguma coisa, seguir alguma empresa, alguém que possa dicas todo dia, né? Então fica aqui a dica do Hacker Ranger, vocês vão ver lá que tem diversos vídeos curtíssimos e posts curtos sobre os golpes atuais, estatísticas e como configurar seu smartphone, seu computador de forma segura, tá? Então, fica também o meu contato, né, no LinkedIn, quem quiser me achar lá, trocar ideia, Vinícius Perales, no Instagram também, Vinícius Perales, fique à vontade para a gente trocar ideia, um assunto que, como a Start, nós também somos apaixonados aí para falar de cibersegurança, nós aqui especificamente na fala de pessoas. Então, obrigado, Miriam. Nós que agradecemos, viu, Vinícius? Muito obrigado. Muito obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando também. A gente fica feliz, né, de poder fazer esse movimento aqui. Para a gente é uma alegria, né? O pessoal estava falando aí da Hack Rangers aqui também. Colocaram aqui, a Hack Rangers é uma plataforma magnífica para implementar nos clientes. Se tivesse um valor um pouco mais atrativo, eu conseguiria, pena que não deu. Mas, olha, o Vinícius pode né, falar aí com mais propriedade, mas eu acredito que sim, a gente fica feliz de poder fazer esse movimento de colaboração, de contar com vocês, e agradecer a todo mundo que está acompanhando. A gente vai ter mais conteúdos ao longo do dia, como a gente falou, vamos até 8 horas da noite, e o certificado, galera, que a gente comunicou aqui para vocês, vai estar rolando, a gente já deixou o link aí no chat, pediu o pessoal, se possível, coloque o link do formulário outra vez aí. Olha, eu tenho uma notícia legal aqui para dar, Miriam, tá? Eu vou conceder aí para o pessoal da organização da Super Live
um jogo de tabuleiro da Hacker Rangers. Quem quiser conhecer nosso jogo, basta quem está no YouTube mesmo aí, né? Google Hacker Rangers Olha Tabuleiro. aí. E aí vocês fiquem à vontade, como vocês vão premiar com CD, se vai ser por mérito, vai ser por sorteio, fiquem à Sim. vontade, mas já que da nossa parte estamos concedendo um jogo de tabuleiro para vocês, tá bom? Boa, boa. Aí, ó, a gente vai ter um momento de sorteio, galera. A gente ainda vai anunciar certinho, né, ao longo do dia, vai ser falado como a gente vai fazer, mas fiquem na expectativa aí. E o Vinícius já trouxe um spoiler aí bacana sobre o jogo, né? E o pessoal que tem o jogo fala que é muito legal. Eu não tive a oportunidade de ter ainda, mas parece ser show. A gente está deixando na tela também o QR Code para o pessoal garantir o certificado, tá? Então, você que está acompanhando não consegue acessar o link, pode escanear o QR Code que a gente vai emitir esse certificado para mandar para vocês depois. Vinícius, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito obrigado por somar com a gente. E pode também falar está você. participação do Tetlon Kisses aqui, ó, o organizador da B-Sides aqui, ó. Ian Kisses. Legal sua presença. Ah, sim. Só fera. Só fera. Eu vi o Felipe, ele deu uma passada aqui também, o Felipe Prado teve um momento que ele passou aqui no chat também. A gente fica muito feliz, né, de estar todo mundo acompanhando aí, e o nosso objetivo é esse, fazer um conteúdo que seja relevante para usuários, para colaboradores, para profissionais. Essa é a proposta do Security Day. Então, galera, Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Galera, né? fiquem aí, a gente agradece muito, fiquem aí acompanhando, que a gente já volta a fazer uma pausa só para trocar as cadeiras de novo. Perdoa qualquer coisa, porque primeira experiência aí, fazendo live, participando. Se teve algum deslize, já desconsidera, mas a gente agradece e volta daqui a pouco, tá bom? Parabéns.